Olá, meu nome é Alessandra Carvalho, sou doutoranda no programa de pós-graduação em artes cênicas na Unirio. Vou falar um pouquinho sobre essa pesquisa que é do poema Processo, uma escolha pela radicalidade, falar um pouquinho sobre o fundador dela, que é o Vladimir Dias Pino, e as ações que foram feitas no poema Processo na década, principalmente década de 50 e 60. Bom, vou ler um pouquinho aqui para vocês. Os anos 50 foram, para os movimentos literários brasileiros, um momento de grande efervescência artística. Nesses anos surgiram movimentos de grande expressividade, como o concretismo, que ainda hoje figuram como os mais significativos grupos artísticos da poesia de vanguarda no Brasil, tendo importantes nomes como Haroldo e Augusto de Campos, entre outros. Vladimir Dias Pino foi um dos fundadores do poema Processo e ele fez a sua estreia numa das vertentes paulistas do concretismo. E aí ele expôs pela primeira vez o seu poema Sólida em 1956, quando participou da primeira exposição nacional de poesia concreta no Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde ele apresentou essa poesia em forma de cartaz. Essa que vai ser mais tarde reelaborada pelo poeta, pelo Vladimir Dias Pino, ganhando formato de caixa com pranchas que formam objetos dobráveis. Já nessa época, Dias Pino se destacava entre os colegas do movimento concreto, pois sua obra já mostrava sinais de uma escrita expandida, ultrapassando as fronteiras da literatura tradicional. Antes disso, em Cuiabá, onde viveu dos 10 anos até a idade adulta, lançou junto a outros artistas um movimento literário, nomeado de intensivismo. Segundo o poeta, o movimento propunha intensificar, e aí cito Dias Pino, o sentido da imagem na poesia. Seria a visualidade nascer simultaneamente à inscrição do poema. Não o escrever, mas o inscrever do poema. Fecha a citação, e é nessa época que começa a elaboração do seu famoso poema-livro intitulado A Ave, que é este daqui, foi feito entre 53 e 56. Ele é considerado o primeiro poema semiótico da literatura universal. Bom, em 65, Vladimir Dias Pino vai participar da organização de um concurso organizado pelo Ministério dos Transportes, onde ele trabalhava na época, e ele vai encontrar alguns poemas sem nome, assinados apenas por pseudônimos, em uma lata de lixo. Ele vai recolher esses poemas e, por meio de um anúncio de jornal, ele vai encontrar os criadores desses trabalhos que foram rejeitados. Porque ele percebe nesses poemas um estilo poético diferente, mais experimental, e que chamou muita atenção dele. Não só pela originalidade, mas também por uma identificação pessoal imediata. Por isso mesmo, ele vai estabelecer com esses artistas uma grande amizade e uma parceria intensa a partir de então. Então, nomes como Álvaro de Sá, Neide de Sá, Moacir Cirne vão partilhar desses pensamentos sobre escrita de poesia que iam ao encontro do pensamento artístico do Dias Pino. Em 67, junto com outros poetas, eles vão inaugurar a primeira exposição nacional do poema Processo na Escola de Desenho Industrial UESD, no Rio de Janeiro. Estavam assim lançadas as bases de um movimento artístico que irá alargar suas fronteiras de atuação, se expandindo nacional e internacionalmente. Juntos reuniram mais de 100 poetas jovens e rejeitados de todo o país para fundar esse movimento independente. A primeira exposição do grupo mostrou essa disposição para experimentação com obras que traziam novas formas de abordagem literária, expandida para outras linguagens artísticas, e isso que é interessante do poema Processo, bem como a intensa convocação participativa do público, outra questão interessante do poema Processo. Uma matéria do jornal Correio da Manhã trazia o título "Grupo cria poemas que são comidos como biscoitos", que foi... vou passar aqui essa matéria do Correio da Manhã.
que dizia o seguinte: com o público comendo biscoitos que simbolizavam letras e botando palavras no bolso e levando para casa, inaugurou-se ontem a primeira exposição nacional de poema processo no Rio, feita por um grupo de jovens poetas no pavilhão da Escola Superior de Desenho Industrial na Rua do Passeio. O importante para eles é o processo e a sua maior finalidade, o consumo. O processo de criação deve ser captado no seu momento e simultaneamente consumido através de todos os sentidos e não somente da leitura tradicional. E aí a gente tem aqui os poemas comestíveis. Deixa eu passar para cá. Bom, vou passar para frente porque não está querendo voltar, mas enfim. Além desta reportagem, os jornais da época traziam várias descrições das obras que foram expostas, onde é possível perceber o forte estímulo à participação do público. Acho que eu consigo voltar aqui. Não consigo. Não tem problema. Os poemas podiam ser tocados, manipulados, compostos pelo leitor, a partir de um estímulo inicial do artista, ou mesmo literalmente comidos, numa provável menção ao consumo valorizado pelo grupo do poema processo. O poeta Ariel Tacla, por exemplo, propôs que o público criasse seu próprio poema através de recorte e colagem de revistas em cartolinas. Anselmo de Santos apresentou seu poema rasgado, onde era necessário que o leitor arrancasse as folhas do livro para que as palavras sobrepostas fossem tomando sentido. Já a poetisa Neide de Sá convidou o público a pendurar objetos como papéis, jornais, livros ou mesmo roupas em um varal estendido no espaço expositivo. Entre os artistas participantes, os jornais divulgavam ainda nomes como Álvaro de Sá, Jorge Smith, Vladimir Dias Pino, Ney Leandro de Castro e outros. A primeira exposição ela foi lançada simultaneamente no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte. Isso é importante porque a intenção primeira dos poetas processo foi essa descentralização do próprio movimento. Em janeiro de 68, os poetas processo, e agora sim, fizeram uma segunda exposição na Escola Nacional de Belas Artes. Outras obras apareceram na divulgação da exposição pelos jornais, que apontam 62 trabalhos e 26 artistas de vários estados brasileiros, como São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. A revista Manchete divulgou obras como uma caixa paramentada com uma alavanca, onde esta, uma vez acionada, ela projetava uma contagem regressiva de 10 a 0 para em seguida mostrar a imagem de uma bomba explodindo. Fala ainda de variadas formas de apresentação de poemas, enrolos dobradiços, táteis, tudo à disposição do visitante. Citava também uma obra onde livros do Gonçalves Dias e do Olavo Bilac eram oferecidos para serem rasgados. O jornal Correio da Manhã, de 23 de janeiro de 68, divulgou essa exposição, informando sobre um debate que ocorreria no encerramento da exposição e que seria seguido de um happening poético, assim que eles chamaram, onde os alunos da NBA, da Escola Nacional de Belas Artes, e poetas do poema Processo fariam uma passeata, portando cartazes poema até as escadarias do Teatro Municipal, e ao final haveria uma queima de livro de poetas, discurso social acadêmico tradicionais, decretando oficialmente a morte do verso e seus correspondentes. Então, essa é a foto desse happening poético. O poeta Ferreira Goulart ele foi convidado para esse debate, para depois o happening, e ele condicionou a sua participação se eles desistissem de queimar os livros. Eles realmente desistiram, mas eles só mudaram a estratégia. Em vez de queimar, eles resolveram rasgar. Mas isso não quer dizer que isso não deu um problema enorme para eles, porque eles rasgaram livros de João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e até mesmo do Ferreira Goulart. A ação do grupo provocou uma antipatia generalizada pelo movimento. Jornalistas e críticos usaram suas colunas para desaprovar o ato. Em vários periódicos é possível encontrar notas de repúdio, algumas até com direito de resposta. Se os poetas processo queriam espantar pela radicalidade, eles conseguiram. Pois a partir desse dia, os poetas processo compraram uma briga com o meio literário em geral. Mas o grupo não vai esmorecer, ele vai continuar suas atividades intensamente, vai fazer vários contatos fora dos grandes centros, principalmente, e internacionalmente também.
Aos poucos, eles foram construindo uma rede de poetas em todo o território brasileiro e também fora dele, fazendo exposições em Buenos Aires, Montevidéu. Esse era um dos objetivos do movimento, uma estratégia mesmo. Aqui tem algumas matérias do Correio da Manhã e do Diário Ilustrado falando sobre essa ação de rasgar os livros. Bom, várias formas alternativas de divulgação do movimento do Poema Processo foram utilizadas, além das exposições, né? No primeiro Festival de Música Popular Brasileira de Guatagazes, Minas Gerais, os poetas Processo comeram carne crua, enquanto a jovem cantora Maria Alcina, e aí cito Dias Pino falando, foi arrancando palavras, ruídos, sons, desnivelando os instrumentos e tomando posições corporais em relação ao desenvolvimento da música. Há relatos que os jornais da época se mostraram bastante escandalizados com a performance. Bom, uma outra performance aconteceu em abril de 70, quando cerca de 30 jovens, e aí está a imagem, participaram da Feira de Arte do Recife com o Poema Processo, medindo 2 metros e que, segundo o jornal da época, foi comido pelos presentes. Bom, o Poema Processo era para Dias Pino uma resposta ao contexto social da época. Para ele, a poesia discursiva feita em verso e centrada no autor e no estilo já estava ultrapassada e não correspondia às demandas de novo tempo, de novo leitor. Segundo ele, a quantidade de consumo obriga o poeta a produzir o reprodutível como a máquina obriga. Essa é uma citação da fala do Dias Pino, né? Segundo ele, abre aspas, a quantidade do consumo obriga o poeta a produzir o reprodutível, como a máquina obriga a simplificação racional. A expressão direta ao acabamento preciso do serial, códigos ou signos em lugar da imagem literária. Fecha aspas. Se o mundo era novo, novas eram as realidades e o poeta não poderia ficar alheio, pois para falar desse mundo era necessário o uso de novos processos. A radicalidade das propostas dos poetas processos solicitava uma profanação da literatura tradicional, funcionando, como diz o filósofo Agamben, um contradispositivo ao estilo da literatura vigente. Pode-se perceber em todo o tempo da ação do grupo uma preocupação quase pedagógica em formar tanto poetas do movimento quanto a crítica e o leitor sobre a linguagem do poema processo, bem como conceitos e caminhos possíveis de criação de acordo com as demandas. Em todas as exposições havia sempre a preocupação em promover debates e conversas. No poema Processo, o leitor também passa a ocupar uma nova posição, o de consumidor barra participante. E esse novo papel exigia uma nova atitude, onde consumir o poema implicava em uma interatividade co-criadora. O poeta devia ser o propositor, ele criava essas possibilidades, mas que convidassem a participação do leitor. Trabalhavam também com elementos gráficos, com desenhos ou a própria saturação da escrita tipográfica do papel, e muitas obras exigiam uma atitude ativa, físico-criativa e colaborativa do leitor. Enfim, o grupo do Poema Processo ele para essas atividades em 1972. Vladimir Dias Pino vai dizer que foi uma parada tática por conta das tensões políticas do Brasil a partir do AI-5, né, instituído em 1968. Ali se endurece a ditadura no Brasil. A opção do grupo, então, né, por ações mais radicais, a gente vê isso o tempo todo. As propostas e ações mostram essa inclinação do movimento para radicalização, recusa de qualquer apoio oficial, bem como as táticas de divulgação do poema processo, evitando qualquer cooptação pelo sistema capitalista de arte. Talvez tenha levado o movimento, por consequência, e aí sim, a ficar à margem da história da vanguarda literária no Brasil. Foi uma escolha artística, a escolha pela radicalidade, e os poetas processo, e principalmente Vladimir Dias Pino, pagou muito caro por isso. Por muito tempo, Vladimir Dias Pino foi colocado na geladeira, vamos dizer assim, né? Foi esquecido de certa forma, e a radicalidade das suas propostas começa desde 2016 a vir à tona com grandes exposições importantes, e Vladimir Dias Pino ganha de novo
o papel em um lugar que sempre foi dele, que foi dessa inventividade e essa propositividade muito antenada com o seu tempo. É isso, muito obrigada. Se quiserem saber mais coisas, vou passar aqui, tem um pouquinho do processo. Obrigada.